que é sobre controle emocional. Oh, com certeza, Renata. E sexta-feira também nós vamos falar sobre as situações emocionais da pandemia. Olha que legal. Bom, gente, boa noite. Estamos iniciando o nosso terceiro dia de CIPAT. Hoje nós vamos ter duas palestras. Na verdade, uma é uma palestra e a outra é um bate-papo, né? Então, hoje com a professora Mariana, é a nossa professora de segurança do trabalho, ela também deu aula no curso de logística, no curso de recursos humanos, então ela é uma professora aqui da casa, né, e vem trazer um pouquinho para nós, né, sobre a ergonomia e os cuidados no home office. Antes dela começar, quero agradecer a presença de todos os professores e coordenadores. Eu nem vou falar um por um, porque são tantos. Estou muito feliz aqui com a participação dos professores, né? Essa CIPAT é uma CIPAT feita por alunos, né? Pelos alunos do segundo módulo do Técnico em Segurança do Trabalho, dentro do meu componente, como uma atividade prática. Então, eles são aí os responsáveis, né, por esse evento, né, por esse acontecimento, por essa CIPAT. Agradeço, né, os alunos também, a presença aí maciça dos alunos de segurança do trabalho, e de todos os outros cursos que estão participando conosco. Essa CIPAT ela é feita para vocês. Então, existem aí algumas dúvidas. Quem nunca ouviu falar de CIPAT é uma semana interna de prevenção a acidentes do trabalho. Então, ela é uma semana obrigatória, prevista em lei, prevista, né, na norma regulamentadora, na NR5, e ela é uma responsabilidade da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. E a CIPA, né, ela é formada pelos colaboradores, pelo corpo, né, de colaboradores da própria organização. Hoje nós temos aqui um representante, né, o presidente da CIPA, aqui da ITEC Salles Gomes, o Pedro. Então, ele está participando aqui com a gente hoje. Em outros dias nós tivemos também os membros da CIPA participando conosco. Agradeço, Pedro, agradeço a equipe de gestão também, que está sempre presente aqui, prestigiando o nosso evento, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para a Mariana. E, Mariana, traga aqui para nós esse tema tão importante, né? Que foi, na verdade, ele foi lá visto no nosso brainstorming, né? O que a gente precisa saber, né? Então, nós estamos falando sobre a pandemia. Então, quais são as situações que envolvem, né? Todas as situações, né? Tanto físicas quanto emocionais, com várias relações, né, que essa pandemia trouxe para nós. Então, nós dividimos, né, fizemos um brainstorming e esse tema ele apareceu. Por quê? Né? Porque nós estamos em situações adversas e, por isso, essa preocupação com a saúde do nosso corpo. Mariana, fique à vontade, nós vamos aqui estar interagindo com você, tá bom? Ok, obrigado, Renata. Bom, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Agradeço já a todos os presentes, alunos, né, os professores, diretores. Então, hoje nós vamos estar abordando um pouquinho sobre a ergonomia, né, no home office. Então, quando a gente fala em questão de ergonomia, né, no home office, como que surgiu toda a questão, né, da ergonomia? A ergonomia no Brasil, né, ela já vem há um bom tempo, porém, hoje, né, a gente sabe que esse trabalho, ele está sendo mais utilizado por decorrência, né, que ocorreu pela situação do país, né, que nós estamos vivendo em relação à questão da Covid aí, né, então, muitos trabalhos que eram executados dentro das empresas, hoje, né, foram trazidos para dentro do ambiente de nossas casas, tá? Então, eu vou estar abordando com vocês alguns aspectos, né, relacionado à questão como que a gente se organiza, né, quais são as preocupações em relação à ergonomia dentro do ambiente de trabalho, que é de extrema importância para a gente também estar se prevenindo, né, com as questões de ergonomia, postura correta, né, então a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso.
Então, pessoal, assim, quando a gente fala no aspecto da ergonomia, né, a ergonomia nada mais é do que, né, um trabalho que é aquele trabalho que hoje a gente executa, né, em casa. Então, tem muitos profissionais, né, que realmente saíram das empresas por decorrência o fato, né, do Covid, e hoje muitos trabalhadores estão em casa, né, e aí existe a questão que, né, de toda a estrutura que nós tivemos que nos adequar em relação à montagem, né, nem todas as pessoas têm um escritório, então houve, assim, uma adaptação, né, do nosso trabalho. E aí, dentro dessa questão da ergonomia, né, que eu falei para vocês, como que surgiu, né, o trabalho da ergonomia? Realmente, por devido, né, essa transformação, houve uma necessidade, né, de mudança, onde as pessoas tiveram que se adaptar no ambiente de trabalho, e a questão de postura, a gente realmente ter o cuidado, né, relacionado à questão de como a gente organizar toda a nossa rotina de trabalho dentro da casa, né, questões de horários. Então, isso, houve essa grande mudança aí, e a gente teve que transformar, né, o nosso ambiente da casa. E aí, pessoal, assim, uma das grandes preocupações, né, quando a gente fala na questão ergonômica, é a questão da postura, né? Como que eu devo, né, de que forma que eu devo sentar, né, a questão do posicionamento do computador, a questão do meu ambiente de trabalho. Então, se a gente for buscar, tem várias formas, né, dicas que falam para a gente como que a gente deve organizar o nosso ambiente de trabalho. Então, dentre elas, né, vem a questão da preocupação da nossa postura, porque nós estamos em casa, né? Então, se você trabalha dentro de um tempo de 8 horas sentado, o que a gente geralmente sugere, né? Quais são as dicas? Que se faça, né, pausas, né, entre o trabalho. Por quê? Para que você não sobrecarregue as partes de sua articulação, a questão da tua coluna, tua lombar, para evitar, né, as doenças ocupacionais futuras. Não é porque a gente está em casa que a gente não tem que se preocupar com a nossa ergonomia, ou seja, com a questão de adaptação do nosso corpo conforme nós estamos trabalhando, tá? Então, nessa foto, a gente consegue visualizar o quê, né? Onde a gente teve que adaptar a questão de uma mesa, né, um computador, e, de preferência, que o computador, o campo de visão, ele esteja, né, no seu campo, a sua coluna esteja reta, né, e o ambiente, ele tem que ser o quê? Claro, né, só que a gente sabe, com essas adaptações, nem sempre a gente consegue a questão da claridade. Tem pessoas, o mais correto que a gente fala é se vocês tiverem uma luminária, né? Por quê? Quando a gente tem, né, uma iluminação próximo ao nosso trabalho, isso também favorece, ou seja, a gente está usando o quê? A gente está se prevenindo da questão ergonômica, mas também a questão da nossa visão, né? Já foi comprovado que também está tudo relacionado à questão não somente da postura, mas também a questão de iluminação do nosso ambiente de trabalho, tá? E aí a postura inadequada, né, pessoal, é aquela postura que você fica o quê? Muito encurvado, né? O computador, a tela do computador está mais abaixo, a tua mesa não está muito apropriada. É óbvio que se a gente for pensar assim, mas eu tive que me adaptar, às vezes eu não tenho uma mesa, né, de escritório. Então, cada um realmente se adaptou conforme, né, o que tem na casa, né, para que pudesse, né, estar executando o trabalho. Só que a gente tem que pensar, né, em cuidado da nossa postura
enquanto a gente trabalha, porque se você ficar numa postura extremamente muito encurvada, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar toda a sua parte, né, de ombro, as partes de articulação, e aonde futuramente você pode estar desenvolvendo, né, as doenças aí, que o pessoal reclama muito da questão de artrite, tendinite, doenças relacionadas à questão lombar mesmo, né, por ficar muito tempo, né, sentado por longas horas de trabalho. Então, é importante que a gente faça a pausa, tá? Enquanto a gente estiver trabalhando. Obviamente, né, pessoal, que a gente tem que respeitar a questão do horário, tem que ter toda uma rotina de trabalho no nosso ambiente também, né? Porque a gente está adaptado com os nossos familiares. Então, explicar, né, falar para o familiar que naquele momento, né, vocês estão trabalhando. Então, deixar claro e, assim, procurar, né, ter um ambiente que você consiga executar o teu trabalho, né, e também adaptando, né, dividindo aí os espaços com os familiares também. Aí aqui a gente consegue visualizar a questão de algumas dicas, né, que eu falei para vocês. Então, tem algumas dicas, pessoal, que vocês podem estar fazendo em casa, que é a questão da gente estar regulando, né, o brilho do contraste do monitor. Então, deixar um pouquinho, né, com menos brilho ali, né, para prevenção da questão visual. O mouse, né, ele tem que, a nossa mão, ela tem que estar numa postura adequada, né, para estar prevenindo as lesões aí, né, antigamente a gente falava muito da questão de LER, né, hoje a gente usa o DORT, né, então é as prevenções aí, realmente, de doenças ósseos musculares, para não ter dor, né, no punho, enfim. Os ombros, né, e os quadris alinhados, a questão da cadeira, o teclado, né, na frente da sua visão também, os joelhos discretamente abaixo, né, do quadril. Hoje, a gente sabe, pessoal, quem pode, né, não sei se alguém, depois a gente pode estar conversando em relação a isso, isso é muito comum para o pessoal que trabalha com call center, né, eles geralmente colocam aquelas, para a questão de circulação, eles usam um tablado, né? Por quê? Porque aquilo favorece um retorno de circulação, né? Para a pessoa que fica ali 8 horas, né? Para não ficar com a perna para baixo. Então, isso proporciona uma circulação, né? Para o trabalhador que fica ali por longas horas de trabalho. Isso ajuda muito. Na casa da gente é um pouquinho mais difícil, mas é possível também estar adaptando, né, aqueles caixotes, geralmente de mercado, mesmo que o pessoal tem na parte tem muito, esses caixotes de fruta, né, a gente consegue adaptar um também, tá? É óbvio que, assim, é uma coisa mais simples, mas que é possível também a gente conseguir fazer dentro do ambiente do home office aí. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Alguém quer fazer pergunta? Não? Então, vamos seguindo. E aí, pessoal, né, dentro dessa questão aí da ergonomia, né, eu coloquei algumas dicas, né, que a gente deve escolher um lugar claro e arejado, né, tem algumas regras, assim, que eu estava lendo a respeito, que eles falam, assim, do ambiente tranquilo, né, a gente tem que procurar um ambiente tranquilo, que você consiga realmente ali trabalhar, né, sem ter muito ruído no momento que você está executando a sua atividade, mas tem um lado, né, que eu particularmente, eu tenho eu falo assim para a gente que tem filhos pequenos, né, às vezes nós estamos em algumas reuniões aí, e às vezes o filho não tem como, né, como que a gente vai fazer, né, para a criança que está num ambiente, às vezes vai falar, né, ó, fica quietinho, né, agora é um momento trabalhando,
Então, isso é muito difícil. Para quem é adulto, é mais fácil, mas para quem tem criança, às vezes a adaptação, né, a gente tem que conversar bastante, mas criança a gente sabe, né, eles estão no mundo e deles, assim, por mais que eles entendam, uma hora vai sair. Então, a gente deve encontrar, né, uma postura confortável, né, para estar trabalhando aí no ambiente de home office. Faça pequenas pausas, né, durante as atividades, isso é de extrema importância, pessoal, isso já vem desde regra, desde a empresa, né, então, se uma pessoa trabalha dentro de um escritório, você trabalha numa jornada de 8 horas, a gente tem um tempo, né, de pausa ali, para o café, para o almoço, e depois a gente possa retornar. E como que ficou essa situação em casa? É a mesma, da mesma forma, né? Então, a gente tem que ter horário para começar, nós temos que ter a pausa do nosso café, né, o almoço, e depois a gente retornar, né? Então, se espera que a rotina, né, crie-se essa rotina de trabalho dentro da casa, tá? Então, procurar fazer os pequenos exercícios de alongamentos no próprio local de trabalho, porque, gente, realmente, né, a gente sabe que hoje você não precisa, né, ir para uma academia, é óbvio, tem pessoas que gostam, né, de academia, mas quando eu falo na questão do exercício, realmente para a gente que está, assim, 8 horas ou até mais, né, tem pessoas que prolongam a sua jornada de trabalho um pouco mais extensa ali na frente do computador, é possível a gente estar fazendo alguns exercícios no próprio local, né, então tá fazendo alguns tipos de alongamento, né, por quê? Para realmente a gente estimular essa questão, né, da circulação, principalmente da mão, que a gente usa muito, né, agora, nessa questão do uso do computador por muito longo tempo, tá? Então, é possível adaptar, né, esses exercícios de alongamento no próprio local de trabalho. No entanto, que assim, pessoal, nas empresas, tem algumas empresas que eles adotam, né, a ginástica laboral. Então, como que a gente pode fazer isso dentro da nossa casa? É possível nós fazermos esse exercício? Sim, né? São pequenos exercícios que você pode fazer sentado, né? Você não precisa nem levantar da cadeira, você consegue, né? Então, já foi comprovado que quando a gente faz um alongamento, né? Que seja de 5 minutos, no final do dia você vai ter um rendimento muito melhor, tá? Porque você se alongou, então você está prevenindo, né? Não somente as questões aí de doenças, né, relacionadas às questões de articulação, mas também você vai ter um rendimento melhor no final do dia do teu trabalho, tá? E procurar, né, estabelecer a rotina de horário, né, do nosso trabalho, não é porque nós estamos em casa que nós não vamos ter, né, a nossa rotina de trabalho, tá? Então, a gente também tem que se preocupar com a questão ergonômica, com a segurança, tá? Por quê? No ambiente de trabalho, pessoal, por mais que nós estamos em casa, nós também podemos ter alguns casos, aquilo que a gente não está utilizando, a gente afastar, né? Porque mesmo que são objetos que estão próximos do escritório, aquilo que você está utilizando, pode ser que você também sofra algum tipo de acidente, tá? Então, a gente tem que também criar rotinas de segurança dentro do nosso ambiente de trabalho em casa, tá? Aí, pessoal, né, aqui eu só coloquei uma foto, né, de uma forma que hoje a gente vivencia a questão de adaptação, né, na nossa casa. Então, cada um aí criou o seu cantinho, né, de trabalho dentro da casa, né? Então, é o mínimo que a gente precisa ali, né, para poder trabalhar, tá? Aí aqui, né, aquilo que eu falei para vocês, na questão da gente fazer as pausas, né, para que a gente não tenha as famosas lombalgias, né, são as dores na região lombar, região de ombro,
Então, a gente tem que estar prevenindo tudo isso, pessoal, tá? Então, é importante que a gente faça todo um cuidado, né, com a rotina aí do nosso ambiente de trabalho, tá? E também procurar fazer esses exercícios que irão ajudar vocês também, tá? Vocês vão conseguir produzir muito mais no ambiente de trabalho de vocês aí. E aí, pessoal, né, essa, né, foi minha apresentação aí para vocês, um pouquinho, na verdade, foi mais uma questão de dicas, né, que nós temos que ter os cuidados em casa, né, não me estendi tanto na parte de doenças, porque se a gente for falar em doenças ocupacionais, aí a gente acaba se aprofundando muito mais, mas eu acho assim, que as dicas, né, hoje, realmente a gente cuidar, né, da nossa saúde, também, mesmo estando no ambiente em casa, cuidar da nossa postura e procurar fazer alguns exercícios depois que vocês terminarem a atividade de trabalho de vocês, quem gosta, né, pode estar fazendo, tem pessoas que gostam, tem algumas práticas, né, utilizadas, como eu, particularmente, eu não consigo, mas tem pessoas que gostam bastante de fazer a questão de meditação, questão de yoga, escutar uma música, ler um livro, né, então isso desestressa também, né, a gente sai, por mais que nós estamos no ambiente do nosso trabalho, nós temos que criar algumas rotinas também de qualidade, né, então o que eu posso proporcionar de qualidade também estando em casa? Eu não preciso, porque agora, né, não é um momento para a gente estar saindo, mas que é possível a gente estar criando algumas rotinas em casa, né? Então, às vezes vocês lêem um bom livro, escutar uma boa música, isso também ajuda, tá? Né? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês. Estou aberto para as perguntas. Renata? Boa noite, então, professor. Oi! Tudo bem, professor? Alguém está falando comigo, eu acho que é o Alan. É o Alan. Isso. Oi. Eu queria saber como eu posso melhorar minha postura no meu serviço, em casa. Como que você pode melhorar Isso. a sua postura? Então, você trabalha sentado? Sentado. Então, é aquilo que eu falei, né? Você tem que procurar sentar de uma forma, né, com a sua coluna, a gente fala, né, ereta, que é reta, de preferência, né, no encosto da cadeira. Então, isso vai ajudar, né? E a questão também do quê? De você fazer as pequenas pausas, Alan, né? Quanto tempo que você trabalha assim? Você tem um tempo? Sim, primeiro bloco é das 8 a meio-dia, aí para o almoço, aí volta da 1 até as 3. Então, uma dica que eu posso dar para você, Alan, é realmente você fazer o quê, né? Você fazer alguns exercícios no próprio local, né? Você dar uma parada ali e se alongar, tá? Isso ajuda bastante aí você. Também, assim, a questão de prevenção de dores, né? E a questão de incômodo, ou mudar a sua postura, tá? A gente faz isso, na verdade, já, né? Se a gente pensar, a gente acaba mudando a postura do nosso sentar, enfim. Obrigado, professora, pelo... Imagina. Oi. Oi. Olha que legal, né? Voltando a falar sobre essa nova situação que nós estamos vivendo, né? E o porquê de falar de ergonomia, né? Porque, na verdade, tem pessoas que estão trabalhando, né? Que estão no home office, que a gente chama, né? Que estão trabalhando em casa. Nós, por exemplo, né? Estamos trabalhando em casa. Eu vou dar o meu testemunho, tá, gente? Eu já dei aula, né? Dei aula assim, né? Quando eu não estava no vídeo, só respondendo os alunos, deitada, né? O notebook em cima da barriga. Nossa. Né? Ou seja,
colocando, né, a minha coluna, pescoço, principalmente aqui a região da cervical, né, deixando ela bem assim, prejudicada, né? Que não é uma postura, né, assim, foi até legal de você comentar, você comentando que você tem mas você tem esse hábito ainda de trabalhar assim, sentada ou não? Você já mudou? Porque começou a apresentar algumas dores, né? Por causa da postura inadequada. Deslizando. Então, pessoal, não é recomendado, tá? A gente trabalhar, assim, a gente tem que ter, né? Nem que for a mesa da nossa cozinha, alguma coisa, mas assim, superfície lisa, né? Uma mesa que a gente consiga sentar e realmente trabalhar, né? Porque senão a posição de deitada, igual a Renata comentou, né? O que acontece? Você vai sentir sono, você tá com uma postura inadequada, então você acaba, como é que fala, perdendo até a questão do foco, né, do trabalho. Eu, particularmente, não consigo trabalhar assim, sentada e nem deitada. Tem aqui... Tem uns comentários bem bons aqui, né, ó, trabalho no comércio há 30 anos, por que não se vê falar isso? Porque os patrões não veem isso como importante para seus colaboradores? Então... Uau! Vamos lá, viu? Eu acho que eu vou chamar posso chamar um professor para responder essa pergunta? Claro, claro. Professor Rodrigo tá on aí? Conseguiu, entrou. Rodrigo. Que o professor Rodrigo é dessa área, né? Das NRs, das leis, né, professor? E aí, professor, o que você acha disso? Ó, por que os patrões não falam sobre isso com os colaboradores? Porque vai gerar gasto. Exatamente, né, André? Mas hoje a gente vê que há uma necessidade muito forte da implementação da ginástica laboral em todos os setores e que, por lei, né, dependendo aí, é claro, do segmento, vai ser obrigatório aí a ginástica laboral dentro da empresa, tá? E aí vai ter os responsáveis corretos e não somente os multiplicadores, né? Porque às vezes a empresa quer economizar, coloca uma pessoa fazendo um alongamento em vez de um profissional indicado, né? Então tem essas questões aí. Não sei se ajudou. Temos uma mãozinha levantada. Jerry Luiz. Está com uma mãozinha levantada. Então, professora, você estava falando da posição, no caso do computador, né? Sim. E quem estuda ou trabalha com o celular, aí como que faz a postura? Então, né, o celular, eu não coloquei, mas é muito boa a sua colocação. Quando o aluno, né, ele assim, acaba ficando com o celular, né, o que se espera, né? Geralmente você fica muito tempo ali, primeiro que a tela do celular, né, dependendo do celular, ela é menor do que a do computador, né, e tem a questão da luz também direta ali nos olhos. Então, geralmente, o que se espera, né, que você coloque o seu celular um pouquinho mais afastado, não tão próximo, né, da sua visão, porque se você ficar por muito tempo, né, prolongando ali por longas horas, você pode ter, né, dor de cabeça, por causa da questão de uma luminosidade, né, muito da tela próxima, né, ali, que fica dando informação. Então, o que você tem que tentar adaptar aí? Realmente, assim, a questão das suas pausas, né? Ou, eu, particularmente, o pessoal acaba colocando, né, um pouquinho mais longe, assim, né, da visão, não tão deitado, e essa questão de tempo mesmo, né? Você dá um tempo para não ficar muito tempo no celular, porque se você fica, o que as pessoas estão tendo hoje, né, por ficar muito tempo no celular? A gente pega muito a questão de pessoas com comprometimento da cervical, as pessoas estão ficando o quê? Né? Eu vou falar um termo aqui, pessoal, mais simples, mas as pessoas têm tendência a ficar o quê? Né? Com
realmente travam, né, a questão do pescoço. Isso, né, cria-se como se fosse uma curvatura aqui, porque sobrecarrega, né, toda a região aqui do pescoço, por devido a pessoa ficar muito tempo, né, ali, né, assim, ó, com a cabeça baixa no celular, tá? Então, tem que procurar fazer alguns exercícios, né, para a região do pescoço, então, fazer alguns alongamentos para estar trabalhando também, tá? Então, é uma dica que eu dou para você aí. E, assim, hoje a gente sabe, né, que hoje todo mundo trabalha com celular, fica muito tempo no celular, mas tomar cuidado para não sobrecarregar essa região, né? Então, tem que dar um tempo, e a gente sabe que as pessoas estão aderindo muito à questão do quê? Do uso do celular até na hora de dormir, né? E a gente aconselha o quê? Que realmente você desligue os aparelhos, né? Que você realmente tenha um sono, né, ali. Então, celular, né, de preferência, se você colocar no silencioso, para que você possa descansar, né, porque o hábito à noite, ainda com a luz, né, deitado, é péssimo, mas ainda aí. Nossa, Má, tem muito comentário aí. Se você deixar de compartilhar a sua tela para você ler os comentários, tem muitos. Tem um que está falando que está totalmente curvado, sentado no skate, assistindo a aula, assistindo a palestra. O outro está deitado no sofá, entendeu? Não, gente, não faça isso. Bom, acredito que uma dica super importante, depois tem alguém com a mãozinha levantada, não lembro quem, é super importante a gente separar um ambiente, né, Mariana? Um ambiente para que a gente possa ficar o máximo, assim, confortável, mas confortável com saúde, porque nós vamos passar algumas horas nessa posição, né? Então, nós precisamos. Aí, tem pessoas que perguntaram se aqueles apoios de pescoço realmente ajudam. Ajudam no sentido, né, para você não ficar ou muito tempo, né, numa mesma posição torta. Então, os apoios de pescoço podem ajudar, sim, né? Então, existem, inclusive, aquelas almofadinhas para a coluna, né? Que se você não tem uma cadeira adequada, você pode tentar, né, adaptar aí para que você fique na melhor posição possível. As mulheres, não tanto os homens, mas as mulheres, elas gostam muito de ficar com as pernas cruzadas. Isso é legal para a gente pensar em ergonomia. Essas pernas cruzadas, gente, vocês sentam, né, na cadeira ou sentam no sofá. Agora eu sei quem está com a mãozinha levantada. João Paulo. Segura aí, João Paulo. Então, as mulheres ficam aí com a perna cruzada. Primeiro que, olha, vou dar uma dica para vocês, mulherada. Dá celulite. Por que dá celulite? Ficar com as pernas cruzadas? Porque a gente impede a circulação do sangue, né? Então, olha só, não é só isso que dá, gente. Dá varize, dá celulite, dá, assim, vários problemas. Então, nós temos que buscar realmente nos policiar mesmo, né? Isso que é importante. Acredito que foi a Débora, ela colocou assim, que com todos esses conhecimentos que nós estamos tendo aqui durante essa semana e durante o curso, eles já estão mudando alguns comportamentos. Olha que legal, Mariana. Isso é muito importante, Débora. Sim. Vamos Tem lá, alguém com a mãozinha erguida aqui. João Paulo. Só queria fazer um comentário referente ao que o professor falou, né, de gastos. Mas assim, também vemos que nem tudo é empresa, né? Porque assim, tem muitas empresas que fornecem esse tipo de material, né? O que acontece? O ser humano hoje em dia também está muito preguiçoso, essa é a verdade, né? Recebe tudo na mão, mas o hábito, não se cria um hábito. Eu ia até fazer essa pergunta. O que seria fatal ali para se criar um hábito de melhoria para a própria saúde, para a própria ergonomia, que nem vocês estavam mostrando aqui uma foto agora de posição certas, né? Eu tentei aqui e tal, né? Vou sentar certinho. Aí passou 5 minutos, eu já estava com a cabeça em cima do teclado. Pra você ver. Então é um hábito, né? Não adianta ter um gasto e não ter um hábito, uma boa vontade de achar uma boa saúde, né? Vamos dizer assim. Então, o meu comentário era só esse mesmo e perguntar
que vocês fazem assim para estar criando esse bom hábito, né? De estar fazendo sempre as posições corretas, entendeu? Bom, vou responder então, João. Assim, João, como que funciona? Dentro da empresa, a gente sempre fala o quê, né? A gente trabalha muito a questão de conscientização, né? Mostrando, ó, assim, algumas fotos, eu não coloquei para vocês aqui, mas assim, ó, pessoal, vamos participar, né, da ginástica laboral, é só 5 minutos. Olha, se vocês, a gente não pode obrigar, né? Mas, assim, mostrar, né, para os colaboradores que se eles não criarem, né, um hábito ou uma rotina com relação à questão de exercício, alguma prática de atividade, né, mostrar para ele algumas fotos, então falar assim, ó, se você não cuidar da sua postura, futuramente, né, você pode, né, vir a desenvolver, né, as leras, DORTs, e hoje a gente sabe que o número de afastamento, né, por DORT é a segunda maior causa, né, de afastamento dentro do ambiente de trabalho, que está relacionada, né, com a questão do quê? De postura. As pessoas vai indo, né, é lógico que tem a questão também da atividade laboral, né, de cada trabalhador que executa, a gente tem que avaliar, mas tem muitos que eles se queixam devido à questão da atividade que eles acabam, né, executando, questão de levantamento de peso, enfim. Aí a gente mostra para eles, né, fala assim, ó, pessoal, se a gente conseguir, né, implantar, fazer alguns pequenos exercícios, isso vai ajudar, vai diminuir a questão da dor, né, enfim. Então, a gente tenta mostrar, né, conscientizando. Isso dentro da empresa, João, é muito mais prático, porque a gente envolve várias áreas, né, então, quando a gente tem uma equipe, né, completa dentro da empresa, eu acho que, assim, fica muito mais fácil, né, da gente conseguir mostrar para o trabalhador a importância. Agora, cabe ele, né, de querer realmente fazer a atividade, né, então eu acho que é uma questão de conscientização, de pensar na questão da tua saúde em primeiro lugar, mostrar para ele que se ele realmente não vai precisar afastar do trabalho. Então, assim, se ele se afastar, mostrar para o trabalhador, né, falar assim, ó, realmente, se você se afastar, quem que vai estar perdendo, né? Os dois lados, porque tem a questão da empresa, porque a gente vai ter que treinar uma outra pessoa para estar executando aquela atividade laboral, né, que aquele trabalhador está executando, e a gente também está perdendo, né, porque a empresa o quê? Vai ter custo, né, com a questão do seu afastamento, então tem as questões de cuidados, né, que tem que estar entrando com esse trabalhador. É óbvio que dentro da empresa é mais fácil, né, porque a gente consegue, né, tá treinando e conscientizando as pessoas, mas existe essa questão que você colocou. Às vezes a empresa traz alguns programas e tem trabalhadores que eles não se interessam, eles acham que não é importante, né, que isso enfim, né, a gente realmente tem que ir conquistando devagar, mostrando para eles o porquê, né, a questão da prevenção das doenças ocupacionais aí, que podem vir, né, e muitas vêm com decorrência ao trabalho, e é isso, né, eu acho que vai muito da conscientização de cada colaborador. E em casa, a gente já, né, teve que criar uma rotina, como é que fala assim, nós tivemos que criar essa rotina, porque a gente não está tendo nenhum profissional, né, nos acompanhando em relação a essa questão de mudança, né, no ambiente da nossa casa. Mas a gente sabe que, né, se você colocar alguns vídeos, né, a gente tem alguns vídeos mostrando a questão da importância, né, de alguns exercícios, né, de extensão, flexão, isso é possível, a gente consegue tá fazendo em casa, porque são exercícios simples. Tá legal, João? Ficou claro aí? Sim, sim. Professora Raquel está com a mãozinha levantada. Pode perguntar, professora. Ok, boa noite, professora, boa noite a todos. Olá, boa noite.
Então, a questão, eu penso assim, que é muito do que a Mariana falou, da conscientização, né? Porque não é só a questão ergonômica. Nós temos também outros problemas, por exemplo, o uso dos EPIs que são obrigatórios. Tem muita gente que não usa nem o que é obrigatório para o seu cuidado próprio ali, direto, né? Então, por exemplo, fone de ouvido, em empresa metalúrgica principalmente, que tem muito ruído, né? E óculos de proteção. Então, assim, são equipamentos de proteção individual, ou seja, para proteção Sim. própria. E a pessoa não faz uso. Tem gente que precisa ser advertido verbalmente, depois advertido por escrito, e realmente é um trabalho árduo para as empresas. Eu falo por experiência própria, porque eu já trabalhei e cuidando dessa entrega, desse departamento aí, da parte de PCMSO, PPRA, e eu sei o quanto é difícil, porque o pessoal não usa, e aí vai e faz o exame, audiometria mesmo, se não me engano, Isso, é isso mesmo, e está certo. percebe a perda de um ano para o outro, e mesmo assim, a pessoa não usa. Então, é bem difícil, porque quando você trata, eu falo bem assim, quando você trata com filho pequeno em casa, é muito mais fácil do que você Com trabalhar certeza. com que já tá meio torto. É, Eu acho, né? Mas é questão da cultura e questão de realmente o entendimento do melhor para a pessoa própria. E já tem outras pessoas, por isso que é de pessoa para pessoa. Tem outras pessoas que não precisa você falar nada. A pessoa está ali com o seu fone no ouvido certinho, com o seu uniforme corretamente, com a botina de aço, de bico de aço, com óculos de proteção, que você não precisa falar nada, porque a pessoa sabe que isso é importante para ela mesma e para a empresa em consequência, né? Então, era isso. Obrigada. Isso mesmo, Raquel. Nossa primeira palestra foi falado, né, no primeiro dia da nossa CIPAT, não sei se todos puderam participar, mas nós falamos sobre a cultura da prevenção. Então, o que falta mesmo é a cultura de prevenção nas pessoas, que é, na verdade, agir, né, sempre quando a gente vai agir, independente do que seja nas nossas atividades pessoais ou nas atividades profissionais, a gente pensar na nossa prevenção, pensar na nossa saúde, que muitas vezes nós somos inconsequentes, né? Mesmo conhecendo os riscos, nós somos inconsequentes. Nós temos aqui várias mensagens, gente, falando sobre a ginástica laboral, que é muito importante, que traz bem-estar, que traz produtividade. É isso mesmo, né? Então, a ginástica laboral ela é realmente muito importante. Que para quem ainda não sabe, né, o que é ginástica laboral, a professora Mariana falou também durante a palestra sobre, né, esses movimentos, e eles são importantes. Laboral vem de laboro, né? Laboro significa trabalho. Isso, então, essa ginástica laboral é a ginástica do trabalho. Então, o que nós temos que fazer, parar naquele momento para dar aquela relaxada no pescoço, né? Não é para estralar, gente. Tem gente que estrala o pescoço, né? Trec, um lado do outro. Isso não pode. Isso vai causar o DORT, né? Como que é a sigla do DORT, Mariana? É doença? É doença ósseo, né? Na verdade, era conhecida como LER, né? Hoje a gente não usa mais como LER, que é lesões por movimentos por esforço repetitivo, né? Isso. Aí veio a DORT, né? Que é doenças ósseos musculares, que envolve tudo, né? Isso. Aí, vamos lá para uma dúvida aqui. Carlos Daniel, ele perguntou assim, minha dúvida é sobre o uso correto dos fones de ouvido. Porque hoje virou uma necessidade usá-lo por conta do excesso, né? Ele contou ali que por conta do excesso, ele ficou uns 15 dias com a audição, né? Com o ouvido meio tapado. E aí? Então, né? O que acontece? A gente, uma dica, né, para ele aí, é a questão de diminuir um pouco a questão do volume, né? Hoje virou um hábito, né, pessoal? As grandes empresas aí, para quem está
trabalhando nesse aspecto do home office, tá virando muito a questão de ter muitas reuniões e a gente acaba ficando muito tempo, né, com o fone de ouvido. Então, uma dica, né, para ele realmente é assim, tem alguns fones que... Tem alguns que hoje, né, tem silicone, enfim, tem vários tipos. Tem pessoa que tem sensibilidade, né? Então, tem uns que é tipo concha, tem pessoa que não pode com esse fone igual eu tô com um pequenininho simples aqui. Tem pessoas que já preferem aquele que parece, né, um de concha, né? Porque às vezes incomoda, né? Realmente a pessoa sente dor, começa a sentir muita dor ali no local. Então, uma dica, ou ele tentar, né, mudar a questão do fone para esses de concha, ou a questão também, pessoal, outra coisa que eu não falei, mas uma dica é a questão de vocês controlarem a questão do volume, né? Quem participa muito de reunião, eu particularmente, né, trabalho assim com muito fone. E aí a gente tem reunião, aí o que eu faço? Eu diminuo um pouco a questão do fone, porque no final do dia, para mim, né, isso faz uma diferença. E às vezes você pode até ter dor de cabeça, dependendo do volume que você está ouvindo, né, ou você está com muito tempo ali com aquele fone, e aí você está ouvindo, né, o dia inteiro na frente do computador, e mais a questão da audição, ela pode ficar comprometida, você pode ter dor de cabeça, você pode, tem pessoas que às vezes sentem aqueles zoom, o pessoal fala muito questão de ter alguns barulhos, né, relacionado à questão auditiva. Então, isso é devido ao quê, né? Porque a pessoa está muito tempo ali com, ou o volume não está adequado, né? Ou está muito acima do permitido. Então, a gente sempre indica isso, que ele pode tentar fazer ou mudar, ou trocar, né, a questão do fone. Isso também funciona muito para quem trabalha com telefone, né? Eu não sei se alguém, né, trabalha muito assim com celular, ou, né, pessoal que trabalha muito com ligação. Gente, a gente tem que ter o hábito de descansar, né? Então, assim, se você é uma pessoa que utiliza muito o celular no trabalho, procurar, às vezes você falar um pouco no viva voz para descansar um pouco, sabe? A questão auditiva, porque a gente precisa. Porque senão, tem pessoas que têm o hábito de falar somente de um lado, né, do ouvido. Aí ela vai falar, ela fala assim, eu tô com surdez, né? Por que será? Porque você só tem o hábito de usar um lado, né? Então, procurar alternar, ou também usar, hoje a gente tem, né, essa ferramenta que a gente consegue utilizar a questão do viva voz, tá? E então, procurar aí a adaptação melhor para ele aí. Nós temos aqui mais uma pergunta da Maria Bethânia. Ela falou que ela tem a mania de sentar na cadeira. Vou tentar fazer uma cadeira aqui. De sentar na cadeira e colocar a perna para trás, né? Então, quer dizer, a perna dela faz um ângulo, né? Aqui, eu não sou boa com ângulos, mas eu sei que é um ângulo assim, quase 45 graus. Então, o que acontece? Você está pressionando a sua circulação, Maria Bethânia. O correto, como a professora colocou lá, né, no slide dela, é deixar o ângulo bem próximo dos 90 graus, para que a circulação possa, né, acontecer ali de uma maneira mais sossegada. É isso mesmo, Mar? E prevenir a questão, né, da coluna, né? Então, a questão de evitar as lombalgias, que são as dores, né, na região lombar. Tem umas cadeiras, assim, que você vê que tem até um assento na região lombar, né? Então, eu sei que nem todo mundo, né, gente, tem, mas, assim, o que dá para fazer, quando a pessoa não tem essas cadeiras ergonômicas em casa, vocês colocarem aquelas almofadas bem fininha, né, embaixo, isso também traz um certo conforto para você poder trabalhar, tá? Mas lembrando que ela não pode o quê? Ela não pode ter nenhum tipo de abalamento, né? Ela tem que estar reta, tá? Isso também proporciona um conforto também. Ó, tem gente perguntando se existe aplicativo. O Fabrício perguntou se existe algum aplicativo que ajude a gente a lembrar aí, né? De fazer, né, o alongamento.
Com certeza existe, viu, Fabrício? Olha, eu não conheço. Eu, particularmente, eu não conheço de ergonomia, mas a gente sabe que tem alguns aplicativos que hoje você pode programar, você coloca lá, eu tenho que tomar água de 2 em 2 horas, um exemplo, né? Ninguém consegue tomar de 2 em 2 horas, mas um exemplo. Você programa seu celular, hoje a gente tem parte de tecnologia, pessoal, né? Tem relógio que você consegue programar. Então, de repente, ele pode programar, né, essa questão, eu tenho que me alongar. Então, exemplo, eu vou fazer uma extensão com a mão, né, um exemplo, vou trabalhar com as mãos. Então, ele sabe que ele tem que fazer o exercício naquele horário, ele consegue programar sim. Eu só não conheço o aplicativo, tá? Também não conheço. Eu sei que tem alguns aplicativos que hoje você consegue colocar lá até para programar a quantidade que você tem que tomar água, para lembrar, né? Porque hoje a gente até esquece com esse aspecto de tomar água. Então, tem muitas pessoas que criam, né, o hábito do celular, então, de programar. Tem algum celular que até consegue fazer isso aí. Legal. Derisvaldo, nosso aluno, ele falou sobre os atletas de final de semana. Então, aquele atleta lá de final de semana, se ele vai fazer aqueles alongamentos, né? Só durante o final de semana, se isso pode causar alguma lesão. Deixa eu só entender a pergunta. Ele joga a bola de final de semana? O famoso atleta só de final de semana, entendeu? Não faz exercício físico a semana inteira, chega no final de semana, coloca toda a energia, toda a força lá no exercício ou no alongamento. É só no final de semana. Não. A gente fala que assim, né? Tem que criar um hábito, nem que for, pessoal, 15 minutos, né? Todos os dias aí a gente conseguir fazer um alongamento, ou 2 vezes, 3 vezes na semana, né? Mas assim, de preferência que não seja assim, atividades de muita explosão, né? Um exemplo, futebol, né? É um jogo que é um pouco explosivo, né? Então ele corre, porém durante a semana o corpo fica mais parado, tá? Então, ou ele tem que tentar, como é que fala? Criar um outro tipo de qualidade, de atividade, né? Atrelado à atividade que ele faz no final de semana. Exatamente. Tá? Bom, gente, nossa, esses atletas de final de semana, gente, não e tá ficando cada vez mais, como que eu posso dizer, mais constante isso, né? A pessoa chega no final de semana, o pessoal agora, por causa da pandemia, principalmente, eu estava vendo uma matéria, o quanto aumentou o número de venda de bicicleta. Então, as pessoas estão comprando saindo ao ar livre. Isso. E aí, eles estão comprando mais bicicleta. Daí a pessoa, logo no primeiro lá, né, nem treina todo dia, não está acostumada, não sei o que, já pega a bicicleta, já quer andar 40 quilômetros no primeiro dia, né? 10 quilômetros, 20 quilômetros. Todo mundo aqui que já fez alguma atividade física, né, fez um esforço físico, sabe que causa aquela dor, né, no músculo. Por quê? Porque o músculo, quando a gente faz atividade física, as fibras do músculo, elas se arrebentam mesmo, né? Porque isso é um movimento natural, ele é importante, inclusive, para que as fibras elas possam se reconstruir ainda mais fortes, né? É assim que a gente ganha a nossa massa muscular. Só que tudo de uma vez no final de semana, gente, não pode, né? Gera dor, né? Tem que ter consciência, né? Tem sim. Deixa eu ver aqui. Caminhada tem um tempo indicado para fazer por dia, academia também, exatamente. Existe mesmo, né? A pessoa quer final de semana acabar, né? Com o corpo. Aí você acaba gerando, né? Pode gerar algumas, como é que fala? Alguns traumas mesmo, né? Então, ao invés de você estar ajudando, o teu corpo você pode prejudicar, né? Então, nada muito em excesso, né? Tudo em equilíbrio. Pode gerar lesão mesmo, Douglas. Vocês, alunos, agora eu quero saber de vocês, né? Como que anda a ergonomia de vocês aí, né? E aí, vocês estudam deitado? Quem estuda deitado coloca o número 1. E quem estuda sentado, agora, né? Durante o curso, coloca o número 2. Deixa eu dar uma olhadinha aí como é que tá o pessoal.
Eles estão Tem uma estudando aqui que deitados. colocando 1, 2. Ih, Renata, o pessoal está estudando muito deitado, hein? Vamos ver. Ah, belezinha. 2, estuda sentado. Olha que bom. Sempre vai aparecer um no meio, né? Vamos lá. Ah, olha, bastante 2, hein? Que bom, fico feliz. Gilberto, faz favor, hein? Senta para estudar, que senão dorme. É isso aí. Olha lá, se deitar eu durmo. Exatamente, a professora falou sobre isso, né, Má? Quando a pessoa fica deitada vai causar sonolência, né? Não só a sonolência, né? A questão do computador, né? Então, é uma forma inadequada. Tem ali, né? A gente sabe que tem algumas mesinhas, isso, né? Tem pessoas que têm aquelas mesinhas que você pode colocar, mas eu, particularmente, para mim, não funciona. Eu tenho que ter minha mesa aqui, né, de trabalho, realmente, porque eu acho a questão, né, da tua postura que vale muito mais do que você estar sentado, mesmo que você esteja na sua cama, né, você não fica com a coluna reta, né, então, é muito... Maria Bethânia está com a mãozinha levantada. Pode falar, Maria Bethânia. Eu tenho uma mesinha no quarto para estudar, mas eu só gosto de estudar na mesa da cozinha. Você legal. adaptou na mesa da cozinha? É mais claro, né? Eu tenho mais conforto. Aí eu fico na mesa da cozinha. Olha que legal. Olha, então você está na mesa da cozinha por causa da claridade, né, Marco? Você falou logo no início, né? Sim. E fica também perto porque do na mesa fogão, da né? cozinha é retinha, né? Hein, professora? Oi? E fica perto do fogão, né? E da geladeira. Ai, é legal, Maria Bethânia. Já fica próximo também. Nossa, sentada, brincadeira. Bom, isso, ó, tem bastante gente sentada, que bom, né? Então, olha, gente, então a professora Raquel, ela colocou lá nos comentários que o layout do ambiente, ou seja, o desenho, né, que a gente prepara para que a gente possa trabalhar e estudar em casa, interfere totalmente na nossa produtividade e se faz essencial. A professora Mariana, ela colocou aí que para ela precisa da mesa, ela precisa estar na cadeira dela. Eu não tenho também meu escritório, gente. Meu escritório é minha sala, ó. Vocês estão vendo aqui meu sofá, né? Se eu fico muito tempo sentada no sofá sem um apoio nas minhas costas, eu fico com dor, né? Chego no final do dia, aqui no final da noite, aliás, eu já vou ficar com dor na coluna. Por quê? Porque é um ambiente que não está adequado, né, para eu trabalhar. Isso daí, então eu tenho que evitar, né, ficar, né, numa posição em que eu mais tarde eu sinta dor. A gente sente dor. Gente, o corpo, ele avisa você quando vocês estão numa posição que não está confortável. Então você começa a sentir aquela puxadinha no músculo, você começa a sentir aquela dor na coluna, uma dor nas pernas. Então o corpo, ele avisa, né? A ergonomia, ela é uma ciência que estuda justamente isso. Ela estuda a posição do corpo enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando. Por isso existe o tamanho certo e o jeito certo para tudo, né? Então, por exemplo, a carteira, né? Como que tem que estar a carteira? Qual o tamanho que tem que ser a sua cadeira? Nem todo mundo tem a possibilidade de ter uma cadeira ergonômica. Então, a gente tem aquela cadeira mais retinha. Mas como que a gente faz? Se preocupa aí em qual que é o ângulo que está a sua perna. Está reto o ângulo da sua perna? Como que está a sua coluna? Isso daí, gente, é um exercício. Eu tenho filho adolescente. E aí, gente, filho adolescente... Não porque é adolescente, mas o filho adolescente, né? Ele começa a ficar com a coluna. Então, eu toda hora falo, ó, a coluna. A pessoa se arruma. Olha a coluna. A pessoa se arruma. Então, é uma questão de postura e uma questão de saúde também no futuro, né? Com certeza. Renata, tem alguns... Sou eu, Alê. Oi. Uma coisa que eu sempre fazia até para todo mundo se policiar um pouquinho com essa questão de ergonomia,
se vocês derem uma olhada também lá no YouTube, né, ou pesquisarem, tem alguns exemplos que vocês podem fazer até com PVC, tanto de suporte pro notebook, pro celular. Então, tem várias ideias lá que dá para vocês estarem fazendo. E é coisa simples de fazer e dá toda a diferença para vocês. Então, assim, vocês podem... É que eu desmontei o meu, mas tem de PVC, são conexões pequenas, eles não têm custo tão alto, e daí já dá para fazer. Então, eu até fazia uma gincana antes com os alunos, né, de segurança, que eles montavam os protótipos, né, para eles fazerem o apoio no pé, para eles fazerem do celular. Então, tem umas coisas que, se de repente eles começarem, né, no Google mesmo, a gente consegue ver bastante esses exemplos e tem até os videozinhos ensinando como que dá para fazer. Então, é uma coisa assim que dá bastante diferença, né? E é bem gostoso para mexer, pelo menos eu acho. Eu gosto de tentar, né, fazer um pouquinho essa faça você mesmo. Então, tem umas coisas que de repente eles podem estar tentando fazer para adaptar e ficar melhor. E os adolescentes, né, eles gostam de criar umas coisinhas diferentes. Então, de repente, fica a dica, não só para eles, tá, gente? Mas para o geral, né, que dá para montar, tá? É legal a gente falar também, porque quem não tem muita altura, então, digamos assim, vai lá, entre 1,40 m, né, e 1,50 m mais ou menos ali, né, até um pouquinho mais, 55. O que acontece? A pessoa, ela senta e o pé não fica apoiado no chão, né, Mariana? Sim. E aí a Alessandra, ela tá falando justamente desses apoios também, né, Alessandra? Que Isso. as pessoas, elas podem utilizar, se o que você tem, né, não te deixa numa posição confortável, a gente tem que buscar algo para que torne essa posição mais confortável. É muito importante que essa pessoa, ela apoie o pé no chão, não tem que ficar balançando o pezinho assim, não, senta e fica balançando o pé, isso não é saudável para ninguém. Então, você tem que sentar e tem que ter o apoio do pé no chão. Muito legal, viu, Alessandra? As dicas aí. Imagina, qualquer coisa, estou aqui. Tá bom. Vamos lá. Olha só, o pessoal ainda tá brincando aqui com a questão de postura no trabalho, né? Que não pensa... Eu vou falar o nome, né? Porque já que estão falando que é bullying. O Gilberto falou que ele já teve uma postura errada no trabalho e ele ficou travado. Então, travado é o quê, né? Quando a coluna reclama. Então, olha realmente. só, gente, uma questão de postura, né, Má? Sim, com certeza, né? Onde que tem muitas pessoas que trabalham com dor, né? E tem que fazer até tratamento, né? Para conseguir trabalhar, né? Então, existem alguns... Eu não vou entrar muito na questão do critério, mas medicamentos, né? Que são relaxantes musculares aí para ajudar realmente a soltar a musculatura. E tanto que a pessoa trava mesmo. É isso aí. Gente, mais alguma pergunta? Vamos ver lá se tem mais alguma coisa aqui no chat. Mais nada. Professores, cadê os professores dessa sala? Tem alguma contribuição? Como que vocês estão agindo aí, né? Olha, o Rodrigo surgiu ali na... Complementando aí o que a Alessandra falou, né? Falou bastante e foi ótimo. A importância do apoio de pé, né? Que a Mariana comentou também. O apoio de pé é algo que vai ajudar bastante, principalmente pessoas que trabalham direto na frente do computador. Então, se caso vocês não sabem o que é o apoio de pé, né? Podem dar uma pesquisada, eu não tenho agora aqui de pronto também para mostrar, mas é algo que ajuda bastante
a facilitar a circulação, né, onde pessoas acabam, às vezes, tendo trombose na perna por causa dessa falta de circulação, do movimento de estar muito parado com as pernas, né? Olha algo só, que a gente não precisa sei se investir vocês estão mesmo. vendo uma imagem aí, né, que o Leandro colocou. Sim. O suporte para quem estuda. O suporte para quem estuda deitado. A posição desse pescoço, você não vai dar dor na lombar, hein? Nossa, nem fale, viu? É desse jeito mesmo que eu estava dando aula, Leandro. Mas olha só, né? Porque não que seja um costume, né? Mas eu realmente já fiz isso. Olha só, eu sei o que é certo, viu? Eu sei o que é certo e muitas vezes a gente erra. Olha só, que coisa. Isso aí é falta de, né, de vergonha na cara, como diz, né? A gente sabe o que é certo e não faz, mas é importante. Claro que se eu fiquei isso assim um dia ou outro, né? Quando a gente não está muito bem, hoje não estou muito bem e tal. E aí acaba deitando, mas que isso não se torne um hábito. O hábito tem que ser saudável, né? E não todo dia fazer errado, né? Pode falar, Maria Bethânia. Aquele descanso de pé é o que o pessoal usa no banco? Isso. Eu trabalho sentada, né? Eu trabalho o dia inteiro sentada. E minhas pernas é um pouquinho longa, eu tenho mania de dobrar elas e puxar para baixo da cadeira. Só que chega um momento que eu canso. Como eu não tenho descanso de pé, eu trabalho na produção e tenho umas tampas de umas maletas. Eu pego a tampa e coloco os meus pés em cima para ver se eu consigo dar uma descansada. Você vai alternando, né? A sua postura, né? Eu coloco para baixo da cadeira, eu coloco em cima da maleta, para ver se dá uma relaxada nas pernas. Isso aí. Na verdade, o correto, acho que o Rodrigo, o pessoal aí, né, da segurança do trabalho vai saber explicar melhor, mas o correto mesmo é que o técnico em segurança do trabalho, ele faça uma avaliação, né, dos riscos. Então, existem os riscos, né, do nosso ambiente de trabalho, existem os riscos, vários tipos de riscos. E aí existe, um deles é chamado de riscos ergonômicos. O que você está relatando, Maria Bethânia, por exemplo, é justamente isso, é um risco ergonômico. Então, um técnico com uma visão bem aguçada, né, com uma visão bem abrangente, ele tem que ir lá e avaliar, né, o seu posto de trabalho para ver o que pode ser realmente melhorado ou adaptado para a sua saúde ergonômica. Estou certa, Rodrigo? Isso aí, Renata. Sim, sim. Estou aprendendo com vocês. Olha, seria bem interessante se os técnicos de onde eu trabalho fizessem isso, porque lá ninguém se preocupa na postura, no melhor jeito que o funcionário trabalha. Eles só focam em outras coisas, né? Que é mais o EPI, hoje a máscara, né? Se vê a gente sem máscara chama atenção, mas em relação à postura, se está bom ou ruim, ninguém se preocupa com isso, não. Olha só, viu? Olha, nesse momento que é importante a CIPAT, viu? Porque a CIPAT, ela vem justamente de encontro, essa semana interna de prevenção a acidentes do trabalho, ela vem justamente de encontro com essas necessidades de conscientização, né? De levantamento dessas necessidades do trabalho, né? Então, realmente, essa semana ela se faz essencial para isso. E é legal, né, que nós temos aqui, gente, pessoas de vários cursos. E todos vocês, independente de onde vocês trabalharem, vocês têm que pensar na segurança de vocês e na saúde de vocês. Por isso é tão importante vocês participarem, terem consciência de tudo isso que a gente está falando, de todos esses conhecimentos, porque realmente, como a Raquel colocou, né, a Débora colocou, nós vamos conhecer. Gente, é só o conhecimento. Quando a gente fala que a educação pode transformar o mundo, porque a educação, ela transforma pessoas, e essas pessoas é que transformam o mundo.
Então, as pessoas aqui vão tendo essas consciências, vão levando, né, essas informações. Não é para sair brigando, né? Chegando lá na empresa, olha aqui, eu estou inseguro, não sei o quê. Não é bem isso. Mas, e sim levar, né? Nós estivemos ontem com o Anilton aqui, falando sobre a escuta ativa. Então, que muitas vezes a gente precisa escutar as queixas, né? Então, se a empresa ela tem uma abertura, se o seu líder, né, ele te ouve, quem sabe, né? Não é o momento de você conversar, de você colocar que você tem esse conhecimento, que você sabe, né? E que como isso poderia ser melhorado, né? Ô, professora. Sim. Seria muito interessante que tivesse essas palestras na Semana da CIPAT na empresa, né? Porque conscientizaria muito a gente e os próprios técnicos de segurança, né? Sim, com certeza. A empresa que você trabalha, você nunca participou de uma CIPAT, Maria Bethânia? Na que eu tô atual, não tem. Tem a semana, na verdade, eu acho que nem tem. Tem uma coisinha assim, meia boca, sabe? Só que na antiga, eu tô falando porque na antiga que eu trabalhava, tinha a semana da CIPAT, a gente participava, eles falavam de doenças, eu achava muito, muito legal, muito interessante. Aquele primeiro socorro e tudo. Na empresa que eu trabalho atual, tem até algumas coisas, mas geralmente eles passam mais para os líderes, né? Não passa muito para os funcionários. E eu acho que seria interessante, porque a empresa que eu trabalho, ela é um pouco grande, né? Então, tem gente que a gente fala alguma coisa, nem sabe do que a gente está falando, porque não tem conhecimento. É verdade. Por isso, a importância, né, do conhecimento. Olha só que bom, né? Então, nós estamos trazendo aqui para vocês uma CIPAT com vários assuntos muito pertinentes, tá? À saúde de vocês e principalmente a conscientização. Nós precisamos, né? O principal objetivo dessa CIPAT é criar consciência, né? É trazer para vocês conhecimento, é trazer para vocês consciência sobre a segurança do trabalho. E, por exemplo, esses relatos, né, esses comentários que vocês fazem só deixam a gente muito feliz por saber que a gente está alcançando o objetivo de levar esse conhecimento, né? Bom, gente, nós temos ainda 4 minutos, né, para nós terminarmos. Vamos abrir aí para a última pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Marcos Roberto, professora, a CIPAT é obrigatória em todas as empresas? Rodrigo, responda para nós, por favor. A CIPAT, ela vai depender da organização do grupo da CIPA, tá? Mas ela só vai ser obrigatória no sentido quando eu tiver uma CIPA. Quando eu não tenho, a empresa pode fazer? Pode montar uma CIPAT mesmo não tendo essa obrigatoriedade, tá? Então, a necessidade de se fazer a CIPAT é depois que você já tem um grupo de pessoas, um corpo de pessoas da área de segurança, tá? E é uma responsabilidade aí, todo ano deve acontecer, né? É sujeito até a multa depois. Então, essa questão aí de diretriz da CIPAT, existem alguns pontos que a própria NR, né, acaba falando, e a gente vê que é claro que vai depender da empresa, vai direcionar alguns assuntos, porque ela tem que falar alguns assuntos direcionados da própria NR e outros da empresa, que são o que mais gira, né, os acidentes ou aquilo que é o trabalho do pessoal daquele local, tá? Mas a CIPAT, sim, é obrigatória quando se tem um grupo aí de pessoas voltadas à área de segurança, conforme a NR4, né? Então... Olha, eu estou errando a NR? Não, né? A CIPAT, ela tá como responsabilidade da CIPA na NR4, então, Rodrigo, eu falo NR5? Como assim? Na NR5, porém, É 5. A NR4 é que direciona aí algumas
A formação da questões, CIPA, né? é? Para a gente formar o grupo depois aí de quantidade de pessoas, que a gente precisa relacionar a 4 e a 5 com o KENAI da empresa, com a relação das tabelas da NR5, né? Ótimo, muito Mas bem. aí alguns detalhes a mais aí do Só fazendo o curso de segurança no trabalho, né? Isso, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, vai ser ótimo para vocês, para a vida profissional, entender bastante coisa aí da área do trabalho. É isso aí. Bom, gente, olha, estou muito feliz com a participação de todos. Agradecer a professora Mariana, que vem enriquecer aqui a nossa noite com esse assunto tão importante que é a nossa saúde física, né? Professora Alessandra também, que está sempre à disposição aqui, nos ajudando, também contribuindo com o tema, professora Raquel e todos os outros professores que estão aí também com seus alunos, participando, né, dessa CIPAT, professor Jober também, que está com a turma aí, também veio contribuir, né, com a nossa CIPAT. Deixa eu ver, tem mais professores, gente? Pode se manifestar, Edmur, professora Selma, professora Juliana. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu consigo identificar. Se eu não falei o nome de algum professor, vocês me corrijam, por favor, vocês me ajudem, que eu quero saber que vocês estão aqui. Eu quero saber que vocês estão aqui. Professora Michele, professor Pedro. Nossa, gente, quanto professor, quanto coordenador, que bom, né? Professora Tânia, fico muito feliz, gente, com a participação de vocês. Como eu falei logo no começo, essa CIPAT, ela é planejada, né, sob a responsabilidade e o olhar, na verdade, da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes da ETEC Salles Gomes, juntamente com a professora Renata, dentro do componente Técnicas de Estruturação de Campanhas, dentro do segundo módulo do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Esse evento ele tem uma importância ímpar para a empresa e para a vida dos alunos, né? Não só dos alunos de segurança, mas para todos os alunos que participam aqui com a gente, né? Que ouvem e que têm esse momento de conhecimento e de consciência sobre a saúde, né, e a segurança no trabalho, porque é isso que o técnico de segurança do trabalho cuida da saúde e da segurança da vida dos colaboradores, da vida das pessoas, cuida do nosso bem maior, né, que é a nossa vida e a nossa saúde, porque sem saúde a gente não trabalha, sem saúde a gente não vive, sem saúde a gente não pode se divertir, não pode ter nossa vida social, então nós precisamos dela, né? Então precisamos sim cuidar, e para isso vem a consciência e por isso as palestras, por isso o conhecimento, tá bom? Bom, gente, nós estamos ficando por aqui. Às 21h30, vamos ter um bate-papo comigo, com a aluna Tânia e com o aluno Felipe. Eles são alunos dos cursos técnicos e eles vêm trabalhar aqui, né? A Tânia ela é uma psicóloga e o Felipe, ele tem também ele já fez uma especialização, ele fala também sobre inteligência emocional. Então, nós vamos fazer um bate-papo sobre controle emocional e a importância desse controle emocional também para a nossa saúde e para o nosso comportamento pessoal e profissional, tá bom? Então, fica o convite para que vocês participem da próxima palestra às 21h30, que vai estar no canal dia 3, 21/10, às 21h30, tá bom? Não esqueçam de registrar a participação de vocês lá no link. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada, Renata. Obrigada a todos, pessoal. Eu que agradeço, Mariana. Até já. Quero participar dessa bate-papo. Desse bate-papo aí de vocês. Até já. Sim. Até mais.